Beleza. Boa tarde. Então, pessoal, seguinte, eu preciso de uma informação de vocês. Deixa eu ver se foi a turma de vocês que já teve aula ou não foi. Não, não foi. Tá. Eu preciso de uma informação assim. Semana passada, retrasada, eu acho que eu comentei com vocês sobre o plantão que eu ia oferecer, né, para vocês. Vou oferecer para vocês. Plantão não, um horário para tirar dúvida. Pode chamar tutoria, plantão, assistência, o que você quiser chamar. No fundo é tudo a mesma coisa, tá? E eu queria ver com vocês que horário ficava melhor. Eu fiquei de combinar, de mandar um formulário do Google, mas eu falei, gente, depois responde formulário, aí vira aquela bagunça de formulário. Vamos fazer de um jeito mais simples. Boa tarde, jovens. Que é o seguinte, vou colocar aqui os dias que eu tenho disponível. Terça e quarta, tá? Desses dias, os horários que eu tenho vago para poder atender vocês é das 14 às 14h40 e das 15 até as 15h40. E na quarta, das 16 horas até as 16h40 e das 17 horas até as 17h40. Então são esses 4 horários. 1, 2, 3, 4. Lembrando, gente, que esses horários não são obrigatórios, não é aula a mais, tá? É para tirar dúvidas, seja da minha disciplina de laboratório, seja da parte do Mendonça, seja da parte do Renato, seja sobre questões de vestibular, questões da apostila, em geral, tá? Eu sei que não dá para achar o horário que encaixa todo mundo. Então eu vou pedir para vocês votarem aqui. Vai votar como? Então, professor, eu prefiro horário 2. Manda um 2 aí no chat. Só, manda um 2. Professor, eu prefiro horário 4. Manda o 4. Professor, eu prefiro o horário 1, mas o 3 também pode ser. Então, você prefere 1, mas o 3 pode ser também. Ah, professor, na real, eu prefiro o 2 e depois, se não der o 2, pode ser o horário 3. Então, 2 e 3, tá? E assim por diante. Acho que deu para entender a ideia, né? Votem até 2 horários. Então, ou vota um só, se você só pode um, e o outro se você achar que como backup. Por quê? Porque pode ser que bata com outras turmas, bata com o primeiro, bata com o nono. O horário do segundo é o horário do segundo, tá? Eu vou atender todo mundo do segundo. Se muita gente começar a entrar e eu ver que não tá dando tempo, eu amplio mais uma aula. Mas pelo ano passado, eu acho que uma aula por semana tá bom já, de bom tamanho. Então vocês podem mandar aí. Professor, mas eu não consigo nenhum desses horários. Eu tenho karatê, eu tenho capoeira, eu tenho que podar umas árvores aí toda semana, carpir um lote, e eu não consigo nenhum desses horários que você passou. Aí você me procura lá no grupo do WhatsApp, que tem os alunos, né, tem os professores, tem a coordenação, e manda uma mensagem direto, professor, quando você precisar tirar uma dúvida. Eu tenho uma dúvida aqui, você pode resolver lá para mim? Tá? Pode tirar essa dúvida comigo? Aí a gente combina, se eu tiro ao vivo, a gente marca um meet aí durante a semana no horário que ficar bom, se eu tiver um horário disponível. Posso gravar a resolução e postar no caderno, tá? O importante é que o link para entrar nesse negócio aqui, quando eu tiver decidido qual será o dia, vai ficar no caderno de laboratório. Eu não vou criar um caderno a mais, chega de caderno para vocês. Eu vou criar dentro do caderno de laboratório um tópico chamado plantão, tutoria, assistência, para vocês tirarem dúvida. Tá bom? Então fiquem à vontade aí para mandar os horários que vocês preferem. Eu vou juntar aqui com. Depois eu puxo aqui o chat aqui e vejo o que ficou melhor. Tá? Eu já cortei a segunda-feira, gente. Segunda-feira até no final da tarde eu consigo. Mas aí é sacanagem, né? Vocês terem 10 aulas e depois ainda ter que ficar aguentando minha cara gorda no final da tarde para tirar dúvida. Então, tá? Vamos ficar com essa disponibilidade aqui que a gente tem. E a gente vai se ajustando. Tá? Essa plantão, essa tutoria, quando não for acontecer por algum motivo, eu aviso. Se eu tiver algo imprevisto.
E ela só será suspensa, não vai existir mais, se a gente voltar 100% para o colégio, ou seja, todo mundo no colégio ao mesmo tempo. O que provavelmente esse ano não vai acontecer. Então, a data que vocês escolherem aqui, a gente vai, a princípio, seguir até o final do ano. Tá bom? Mas igual eu falei, qualquer dúvida que vocês tenham no meio do caminho, pode mandar a dúvida, a gente fica à vontade e eu vou tirar a dúvida assim que for possível. Tá? Beleza? Então, enquanto vocês estão mandando aí, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Porque eu tava vendo a gente vai falar hoje sobre a parte de elétrica, a parte do que o Mendonça está trabalhando com vocês. E a gente teve um imprevisto na semana do carnaval, em que vocês tinham aula na segunda, iam ter na terça e na quarta e acabaram tendo só na segunda-feira, né? Ou só na segunda e na quarta, não lembro agora. Mas eu sei que terça não teve. E eu queria saber onde foi que ele parou, tá? Se alguém tiver anotado aí, puder dar uma puxadinha, porque algumas turmas têm aula com ele hoje, outras só tem na segunda, na terça, que mudou o horário. Eu queria saber até onde vocês foram, porque eu vou falar de eletrização com vocês. E dependendo até onde ele foi, eu vou tentar agilizar o que ele já falou e ir para onde ele não falou ali para mostrar mais o experimento, um simuladorzinho aqui para ficar mais fácil vocês entenderem e não ficar tão repetitivo. Ele chegou a comentar de eletrização com vocês ou não? Deixa eu fechar aqui. Se alguém precisar que eu volte lá nos horários, me avisa, tá? Deixa eu ver aqui. Chegou? Ô, Caroline, até que eletrização que ele chegou a comentar? Você lembra? Foi só contato que ele falou para vocês? Então, se foi só contato, provavelmente as aulas de vocês é as que estão na plataforma. Ah, então ótimo. Porque assim, gente, eu não quero atropelar o conteúdo dele, tá? Não é, a ideia não é essa. Mas como cada turma ficou de um jeito, eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho mais visual a nossa aula mais curta de laboratório, né? Para quando vocês forem ter aula com ele, provavelmente amanhã, ele vai passar as outras, ficar um pouco mais. Tá? Na próxima aula nossa, que é daqui 2 semanas, eu vou mostrar os experimentos que eu mostraria para vocês na sala de aula, mas o esquema aqui do remoto aqui de casa fica complicado filmar, só tá com a webcam aqui por enquanto. Então tem que tirar a webcam, filmar aqui em cima, não ia dar muito certo. Tá? Então daqui 2 semanas, se for no colégio, beleza, se for em casa, aqui em casa também vou dar um jeito de filmar os experimentos para vocês verem como que eu queria mostrar para vocês na real, tá? Mas vamos lá então, vou dar uma pincelada rápida, porque vocês já viram, ou pelo menos começaram a ver, o assunto de eletrização, tá? Então, eletrização você pode entender como o processo de trocar cargas, tá? Desde que neste processo, isso é importante, desde que nesse processo não haja alteração química. Porque quando você tem uma reação química, você tem basicamente troca de cargas, ou compartilhamento de cargas. Aqui não pode ter mudança química, você não pode colocar o sódio e o cloro e virar cloreto do sódio. Aí não é eletrização que a gente vai estudar aqui, tá? E são 3 tipos de eletrização. Talvez quem teve lá no nono ano física e lembre da física do nono ano, vai lembrar os nomes. Se não, a de contato, que é essa que o Mendonça já começou com vocês, a eletrização por atrito e a eletrização por indução, tá? Então são esses 3 processos de eletrização que vocês vão estudar no segundo ano, tá? E vão acabar revendo no terceiro, obviamente. Lembrando que corpos com carga não são necessariamente corpos eletrizados. Professor, como assim? Temos aqui um objeto com 4 cargas positivas e 4 cargas negativas. Este objeto está com a carga total 0. Porque a cada parzinho mais e menos você zera, né? Considerando que essas cargas são iguais em módulo, não sobra nada, ele está neutro. Agora, cargas positivas aqui, 3 cargas positivas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 negativas. Aqui sim,
mais e menos, mais e menos, mais e menos. Sobraram essas 3 cargas. Então aqui a carga total. Como sobrou carga negativa, é menos 3 vezes a carga fundamental do elétron. A carga fundamental, carga elementar, né? Para quem não lembra desse valor, é 1,610 a menos 19 coulombs. Nós não vamos trabalhar com conta aqui, tá? Porque das eletrizações, a eletrização por contato tem uma continha para fazer, que também não é muito difícil, mas atrito e indução não tem, e eu vou focar no atrito e na indução, tá? Professor, então todo o corpo tem carga, e aí eu tenho que ver se ele está neutro olhando mais ou menos? Não. Tem corpo que não tem carga. Por exemplo, o nêutron. O nêutron não tem carga. O neutrino, que é uma outra partícula que vocês não vão estudar provavelmente no colégio, que tem o nome de nêutron pequenininho, né? Neutrino, também é neutro sem ter carga dentro. Não tem mais e menos, tá? Então, tem que tomar esse cuidadinho, mas pensando em corpos extensos, de átomos para frente, comparado com uma partícula, aí você tem que combinar o positivo e negativo e ver se está neutro, tá? Mas vamos começar com atrito aqui então. A eletrização por atrito. Bom, como o próprio nome diz, para eletrizar por atrito você precisa esfregar um objeto no outro. Primeira coisa, aqui a gente evita 2 condutores, tá? Normalmente nós trabalhamos com 2 isolantes. Pode ser um isolante e um condutor também. Um isolante e um condutor. Por que a gente evita trabalhar com 2 condutores no atrito? Porque os elementos, as substâncias, elas têm características de doar e receber elétrons. Uns mais, outros menos. Tá? Então, por exemplo, vou pegar minha canetinha aqui, Bic, é outra estabilo falsificada aqui. E eu vou esfregar uma caneta na outra. Se elas são condutoras, ambas, pode ser que exista uma troca de cargas. Porque os materiais são diferentes. Tá? Só que, como elas são condutoras, a partir do momento que elas trocam as cargas, um corpo fica com mais carga positiva, o outro fica com mais carga negativa, e a tendência é que essas cargas voltem aonde estavam. Então a gente evita trabalhar com 2 condutores. Tá? Ou a gente trabalha com 2 isolantes, igual esse aqui, 2 plásticos, ou um condutor e um isolante, que aí eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouquinho. Tá? Então quando você atrita 2 objetos, a tendência é que um deles doe elétrons e o outro receba. Professor, como que eu faço para saber quem doa e quem recebe? Para saber quem doa e quem recebe, nós usamos a série triboelétrica. Tá? Aqui. É uma coisa que você não vai precisar decorar, porque até hoje eu também não decorei. Então, aqui nós temos no atrito, isso aqui é experimental, tá? Então, se você atritar, por exemplo, seda e vidro, é bem comum, seda e vidro e lã e vidro. Lã e vidro é o clássico, vou colocar aqui, lã e vidro, tá? Se você atritar esses dois, o que que acontece? Para cima é positivo, então o vidro vai ficar positivo e a lã vai ficar negativa, tá? A tendência da lã é puxar elétrons e do vidro é doar elétrons. Mas isso você não sabe de cabeça. Aí você tem que olhar essa tabela. O exercício vai aparecer com alguma informação sobre isso, perguntando sobre isso, ele tem que te dar essa tabelinha aqui, ou uma versão dessa tabela, tá? Para você conseguir resolver o exercício, porque senão você vai ficar travado lá para sempre. Tá bom? Deixa eu só abrir um negocinho aqui, gente. Espera só um pouquinho. Cadê? Fechou aqui. Bom, então eu vou fazer assim, ó. Vou mostrar para vocês um simuladorzinho bem simples, mas que eu acho que fica legal para visualizar o que eu quero mostrar para vocês aqui sobre a eletrização por atrito. Então, deixa eu puxar isso aqui para cá. Deixa eu abrir isso aqui, aqui e aqui. Bom, temos o nosso balão e nossa roupa, nossa camiseta aqui, nossa blusa. Tá meio bagunçado aqui, vocês já vão entender o que está acontecendo. Esse balão,
ele é feito de borracha, né? Como quase todo balão é. E ele está neutro. Carga positiva combinado com carga negativa, ele está neutro. Total de cargas positivas é igual ao total de cargas negativas. A mesma coisa acontece com essa roupa, que eu não sei de que material é feito, vou falar que é de lã, tá? E aqui eu tenho uma parede. Essa parede, por enquanto, vai ficar quieta, porque perto da minha cabeça. Daqui a pouco ela vai fazer sentido. O que acontece quando eu atrito esse balão nessa camiseta? Nesta combinação específica aqui, esse balão tem mais tendência a puxar cargas negativas do que a camiseta. Então, na hora que eu atrito os dois, eu dou energia suficiente para isso aqui acontecer, ó. E aí o balão fica carregado negativamente. É claro que não vai puxar todos os elétrons da camiseta. Aqui no meu programinha, aqui, no meu não, né? Que eu estou usando na internet, ele até puxa todas. Mas é claro, deixa eu reiniciar aqui. Mas é claro que uma parte das cargas negativas vão ficar. Se você arrancasse todos os elétrons da roupa, desmontava a roupa. Ela perdia estruturas, as ligações químicas iam embora. Tá? Então você pega um excesso de carga que possa ter ali, ou puxa a quantidade de carga suficiente ou necessária, ou limitante até que essa estrutura se mantenha rígida, se mantenha coesa, a camiseta ali, a blusa. Então o balão agora ficou negativo e a blusa ficou positiva. A mesma quantidade de carga positiva que sobrou aqui é a quantidade de carga negativa que veio para cá. Então, quando você eletriza por atrito, você esfrega duas coisas, a tendência é que um ganhe fique positivo, porque perdeu elétrons, e esse elétrons acabe indo para outro corpo, que vai ficar negativo. Com o mesmo valor de carga, porque nenhuma carga aqui desapareceu ou foi criada nesse experimento. Tá? Experimento, se eu posso chamar assim. Então, nesta configuração que eu estou apresentando para vocês, nesta configuração aqui, eu tenho uma eletrização por atrito acontecendo. Se eu solto o balão, que eu estou segurando aqui com o mouse, tá? Se eu solto o balão está negativo, a roupa, em geral, está positiva. Cargas opostas se atraem e o balão vai grudar na roupa, tá? Então você pode fazer isso com um balão, se você quiser, esfregar na sua roupa. Principalmente se for desse material igual o jaleco aqui do colégio camiseta de futebol, essas coisas de roupa de academia, que é um material meio sintético, meio duro, sabe? Não é algodão mesmo. Acho que é poliéster o nome, sei lá. Aí você tem esse efeito aumentado. Você consegue perceber isso bem. Então a tendência depois da eletrização por atrito é que as coisas se aproximem, porque elas estão sendo atraídas porque estão com cargas opostas. Onde você percebe isso no seu dia a dia? O primeiro lugar que você percebe isso é justamente quando você vai abrir uma embalagem. Você vai abrir uma embalagem, sabe aquele Mentos que vem, o Mentos ou o House que vem numa caixinha, tá? Se alguém tem um pai ou uma mãe que fuma cigarro, Marlboro, Hollywood, essas porcariadas aí que faz mal pra caramba. Quando a pessoa vai abrir a embalagem de cigarro, tem um plastiquinho em volta e tem um plástico bem fininho que protege a caixa, né? Ou o maço. E na hora que você tira aquele plástico, gruda na mão. Isso acontece também com alguns pacotinhos de bolacha que são bem fininhos, tá? O povo acha que é só porque tem cola naquela fitinha. Na verdade, não. Ali não tem cola. O que acontece é a eletrização. Na hora que você puxa, esse plástico rasgando é como se fosse dois pedaços se atritando muito rapidamente. E eles ficam eletrizados e quando encostam em vocês ficam grudados, tá? Eles acabam ficando grudados ali na sua mão, você tem que jogar para outro lugar porque ele ficou eletrizado. Esse é das situações que acontece, aí pode acontecer com vocês. A outra situação é qual? Você tá lá todo maroto, ficou o dia inteiro andando para cima e para baixo, foi pro colégio, não sei o quê, quando, né, a gente podia ir pro colégio. Foi dar um rolê e tava com uma roupa de academia ou foi jogar bola, tava com aquela roupa sintética e durante o dia inteiro você ficou atritando, principalmente a coxa embaixo do braço, no material da camiseta. E você ficou trocando carga com essa camiseta o dia inteiro, com essa calça, com essa cueca o dia inteiro. Na hora que você encosta em alguém ou em algo, você vai descarregar esse excesso de cargas por um fenômeno que vocês vão estudar mais para frente. Se você encostar num objeto inanimado, você não vai perceber nada, a não ser que você tenha muita carga acumulada. Que aí você rela na maçaneta da casa, rela na maçaneta do carro e toma um choque. É um choquinho leve, né? Você não vai sair tremilicando todo. Agora, se você rela no braço de alguém, normalmente perto do cotovelo,
e perto do pulso aqui da mão, você tem maior efeito, tá, dessa descarga elétrica. Por quê? Porque essas regiões são mais sensíveis. Todo mundo já deu aquela cotovelada na quina e você sente que deu no nervo, sabe, faz aquele arrepio. Então, essa descarga elétrica, esse excesso de carga, acaba indo para o seu sistema nervoso e aí você percebe essa descarga elétrica com mais intensidade. Ninguém te dá um choque relando na barriga. Por quê? Porque você tem uma camada de músculo, camada de célula adiposa, tem a epiderme, tem um monte de coisa ali que bloqueia essa troca, como se fosse uma fita isolante natural. Aqui nessas pontas aqui do dedo, do cotovelo, tá? Você acaba tendo uma superfície mais fina protegendo o seu sistema nervoso, que é por onde a corrente elétrica acaba indo e você percebe esse choquinho elétrico que acontece, tá? Então esses são dois exemplos de eletrização por atrito que vocês podem vivenciar, existem vários outros, tá? Eu vou tirar aqui da tela, deixa eu tirar aqui, peraí. Então, como eu ia dizendo, deixa eu minimizar isso aqui. Como eu ia dizendo para vocês, na eletrização por atrito, após a eletrização, você tem o quê? Corpos com sinais opostos, porque se um doou carga, o outro perdeu, né? São corpos com sinais opostos e mesmo módulo de carga. Ou seja, o valor da carga é igual, só muda o sinal. Como as cargas são opostas, então você terá a atração entre estes corpos, tá? Então, na eletrização por atrito, a gente é bem cegado, não tem conta. Na verdade, das eletrizações, a única que tem conta é o contato. Eu não sei se vocês já chegaram naquela parte, mas na verdade também é só fazer a média, né? É só somar e dividir pelo número de corpos que estão em contato no momento. Então também não é nada que, meu Deus, é o fim do mundo, tá? Isso é eletrização por atrito. Mas eu falei para vocês que o plastiquinho grudava na sua mão, que tinha mais uma eletrização, que eu vou só introduzir ela aqui para vocês, que é a eletrização por indução, tá? Para a gente falar de eletrização por indução, deixa eu só dar o último exemplo da eletrização por atrito que eu tenho separado aqui. Tá? Não sei se vocês já perceberam isso quando vocês foram voar, quem já andou de avião aí. Então, olha só. Aqui nós temos a traseira de um Cessna, tá? Cessna é um aviãozinho pequenininho, tá aqui Cessna, os Skyhawk. Aqui em volta não, desculpa, no final da cauda do avião e nas asas, em aviões comerciais você vê na asa também. Quando a asa está acabando, porque a asa é meio inclinada para cima, né? A asa do avião não é assim reta, ela é um pouquinho inclinada para cima. O que é o ângulo que a gente fala que é o ângulo de ataque da asa. Aqui nós temos, tá, esses descarregadores de estática. Então o que acontece? O avião, que é metálico, pelo menos a parte externa dele é metálica, está atritando com ar enquanto voa. O avião é metálico, ele vai atritar, vai acumular carga. O ar é isolante, então essa troca não vai acontecer tão facilmente. E nesses filetinhos, na verdade, são pedaços de fio enrolados, parece um varalzinho. Sabe aquele varal coloridinho, de plástico? Sabe como chama aquele material? Tipo aquilo, só que rígido e de metal. As cargas em excesso vão se acumular na ponta por um fenômeno que vocês vão estudar mais para frente, que chama poder das pontas. Tem a ver com a parte de equilíbrio eletrostático, tá? Potencial elétrico. Assuntos que aí serão novidades para vocês. E esse excesso de carga se acumulando nas pontas, na hora que o ar passa, ele bate e leva esse excesso de cargas embora, ou pelo menos parte dele. E o avião fica menos carregado. O avião, gente, principalmente avião comercial, que é o que conta. Avião de particular, assim, ele é seguro, mas não chega nem perto do comercial. O avião comercial ele suporta até uma descarga elétrica, um raio cair no avião, ou transpassar o avião. O avião está voando, o raio entra por cima do avião e sai por baixo. Para quem está dentro não acontece nada. Também para outro fenômeno físico chamado gaiola de Faraday, tá? Ou blindagem eletrostática, que vocês também vão ver lá para frente. Mas a questão é, ele é extremamente seguro. Só que se você pousa o avião
cheio de carga e alguém vai lá e dá uma sonhada e rela na lataria do avião, na fuselagem, vai tomar um choque, um senhor de um choque. Tá? Aí é bem mais forte que esse choquinho de bater cotovelo na parede ou relar no coleguinha da choque. É bem mais forte. Tá? Isso também acontecia, esse é um outro problema que você tem que ter em caminhões, tem que ficar esperto, em carro de corrida. Então, não sei se vocês já viram caminhões, esses mais normal de carregar coisa aí na rodovia, mais quadradão, né? Aqui no Brasil os caminhões são tudo meio quadrado mesmo. Então, ele tem uma péssima aerodinâmica, porque ele não foi feito para correr. O ar bate no vidro e no lateral e atrita o caminhão inteiro. Lá atrás do caminhão, quando você está vindo atrás do caminhão dirigindo, tem uma lona com uma frase bem nada a ver, né? Ou uma frase religiosa. E tem uma cordinha ou um cabo que vai raspando no asfalto. Não sei se vocês já viram isso aí. Tá? Presta atenção no dia que estiver na rodovia e tiver um caminhão na sua frente. Principalmente caminhão mais antigo, caminhão carrega grão, coisa assim. Na hora que você vê aquilo, você pode ter certeza que aquele filetinho de ferro ali, aquela fugiu a palavra, aquela corrente, tá raspando no chão para descarregar o excesso de carga do caminhão. Na Fórmula 1, quando tinha pit stop, os carros tinham que parar para reabastecer. Tem pit stop, mas não reabastece mais, só troca pneu. O carro vinha eletrizado, estava andando a 300 e cacetada contra o ar, um atrito gigante. A aerodinâmica é basicamente o atrito com o ar, né? Então, na hora que ele encostava para abastecer, ele não podia ser relado, tá? Hoje tem, pela questão elétrica do motor lá, mas antigamente era porque ele não podia ser relado, porque se você chegasse combustível e tivesse eletrificada a carenagem do carro, poderia ter uma descarga elétrica e ocasionar um incêndio, como várias vezes ocasionou. Tá? Algumas pessoas até morreram em incêndio já em abastecimento, mas isso há muito tempo atrás. Então o que eles faziam? Onde o carro parava no pit stop, tinha uns fiapinhos presos no asfalto, uns 4 filetinhos de uns fios, igual esse aqui do descarregador de estática do avião, igualzinho. Só que para cima, no chão. Na hora que o carro vinha, o chão do carro raspava nesses filetinhos e aí o excesso de carga do carro ia pro chão, tá? Então, várias coisas que a gente nem para pensar, tem que ter esses fenômenos aí de físicos de eletrização, dos tipos de eletrização envolvidos, mas como a gente não percebe o que está acontecendo, a gente acha miguezão isso aí, não tem nada demais, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidão, gente, para ver se eu não vou me perder no horário. Pera aí que eu esqueci onde que tá aqui o negócio. Tá, 10 minutinhos. Então eu vou começar aqui com vocês a indução. Essa eu vou acabar terminando semana que vem, vocês vão acabar vendo bem antes, ela inteira com Mendonça, tá? Por quê? A indução é outro tipo de eletrização que envolve dois corpos, o indutor e o induzido. Induzido. Vou voltar aqui para o meu simuladorzinho, né? Meu não, né? Da internet aqui, do PEHET. Aqui. Então vamos lá. Voltando para o nosso balão aqui, certo? Deixa eu voltar aqui para o Meet, pronto. Voltamos para o nosso balão. O balão está carregado, vou carregar ele inteiro aqui, deixar ele bem carregadinho. E vou aproximar ele da parede. Tá? O que que acontece? Vocês percebam que na roupa e na parede eu tenho cargas positivas, assim como eu tenho no balão. As cargas positivas, elas estão no núcleo. E o núcleo faz parte da estrutura da matéria. Então, mexer no núcleo, gente, é algo extremamente complicado. Você precisa de muita energia. Que esfregando você não vai conseguir essa energia nunca. Tá? Então, o núcleo está preso. O que se move mesmo são os elétrons. Agora eu estou com um balão carregado negativamente. Bem carregado. E eu vou aproximar da parede que está neutra. Olha o que acontece. Presta atenção na parede. Eu não vou encostar. Tá? Ó. Eu não estou encostando o balão. Tá? Isso acontece no mundo real, só que você não enxerga, né? O que acontece? O balão tem uma carga negativa, por exemplo. Ele expulsa as cargas negativas da parede. Quer dizer que a parede vai ficar carregada? Não, a parede está neutra. A quantidade de carga positiva é a mesma quantidade de carga negativa. Só que ela está mal distribuída. Então, deixa eu mandar um print de sucesso aqui.
Pera aí. O balão voltou aqui já, mas pera aí. Deixa eu desligar esse balãozinho e mostrar para vocês o que eu quero aqui. Pera aí. Então, olha só. É isso aqui que a gente consegue quando você aproxima um corpo carregado de um corpo neutro. O corpo carregado é o nosso indutor. E o corpo neutro é o nosso induzido. É quem sofre a indução, né? Bom, se eu vou passar uma linha imaginária aqui, rosa, roxa, sei lá que cor que é isso, bem aqui no meio da parede. Percebam que do lado esquerdo da parede eu tenho mais carga positiva do que negativa. E na direita eu tenho mais carga negativa do que positiva. Mesmo a carga total sendo zero. Então a nossa configuração é que eu tenho um corpo carregado negativamente, que é o nosso indutor. Eu tenho um corpo neutro, que tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa, tá? Que é o induzido. Só que esta quantidade de carga está mal distribuída. Então você tem aqui um lugar que está mais positivo e outro que está menos positivo. E aí, você aproximando o balão, nesse caso aqui do meu exemplo, as cargas negativas desse indutor, porque o balão inteiro está negativo, né? Estão mais próximas das cargas positivas do induzido do que das negativas. Então, eles vão mais se atrair do que se repelir. Aqui eu vou ter uma força elétrica. Tá? O que é interessante, pelo menos até esse ponto na indução? Se eu pego dois objetos e aproximo dois objetos e eles se atraem, não necessariamente ambos estão com carga elétrica diferente de zero. Pode ser que um esteja neutro e o outro esteja carregado. Tá? Isso pode acontecer. A atração elétrica pode acontecer com um corpo neutro e um corpo carregado. Não pode acontecer com dois corpos neutros e nem com dois carregados de mesmo sinal, porque seria repulsão. As cargas se afastam. Do mesmo jeito, quando você pega um ímã e aproxima de um clips, o clips é atraído pelo ímã. E o clips não é um ímã. Mas naquele momento ele se comporta como se fosse um ímã. Ou com algum comportamento parecido de um ímã. Tá? Então, quando você tem indução, pode haver a atração entre um corpo neutro e um corpo carregado, tá? Então essa possibilidade ela existe, tá? O que nós vamos ver nas nossas próximas aulas? Na semana que vem não é minha aula, é aula do FUNF, não, é do FUNFAS, tá certo? Segundo ano é o FUNFAS. Na semana seguinte que volta aqui comigo a aula, se a gente estiver no colégio, eu vou mostrar no colégio para quem estiver lá e vou transmitir para quem estiver em casa os experimentos sobre eletrização, o eletroscópio, que vocês também vão ver bastante em exercício. Talvez o Mendonça até mostre algum para vocês durante a explicação. Vou mostrar para vocês também um pêndulo elétrico e várias outras coisas, tá? Uma garrafa de Leyden, que é um dos motivos porque a gente chama de positivo e negativo as cargas, porque eu não sei se vocês já se perguntaram por que as cargas têm mais e menos como sinal. Não é para cima e para baixo, não é João e Maria, não é norte e sul. Por que é mais e menos? Não tem o mais desenhado no próton. Tem a ver com essa garrafa de Leyden também, tá? E aí eu vou mostrar isso para vocês na semana que vem, daqui 2 semanas, certo? Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer pontuar alguma coisa aqui? Quer que volte a algum lugar para copiar? Quer que eu explique algum pedaço de novo? Como que tá a situação aí? Sei que segunda-feira à tarde todo mundo cansadão, mas é o ano inteiro tendo aula à tarde, né? Então a gente tem que se acostumar. Alguma dúvida? Não, sim.
Deixa eu voltar aqui pra coisa que eu me perdi aqui. Tudo certo? Então, beleza, tá? Aproveitem bem o resto das aulas de hoje, a aula de amanhã do Mendonça sobre esse assunto, porque é a nossa primeira atividade avaliativa, que não é prova, o laboratório não tem prova, mas esse assunto aí vocês só vão agora rever depois no terceiro ano. Então, aproveitem essas próximas aulas para tirar dúvidas. E assim que eu tiver uma posição sobre aquelas aulas de plantão, eu aviso vocês, tá bom? Sobre a questão dos horários, como que ficou, que horário que ficou, tá bom? Então, jovens, é isso. Se vocês quiserem mandar alguma dúvida, vocês fiquem à vontade procurando aí pelo WhatsApp da vida dos grupos. Se não, nos trombamos aqui 2 semanas, beleza? Tá bom? Então, galera, bom intervalinho para vocês aí. Ânimo para a última aula, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. Beleza? Então, tchau, tchau, gente. Até mais. É isso. Deixa eu colocar parar a gravação aqui, que toda vez eu esqueço de parar de gravar, fica gravando uma semana depois que eu terminar a aula. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.